Abaixa sua cabeça aí, onde você estiver. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te bendizemos por tudo que o Senhor já fez nessa reunião, por tudo que o Senhor vai fazer ainda nas nossas vidas. E eu peço que o Seu Santo Espírito nos conduza nesse momento da ministração da Tua Palavra, que o Senhor venha falar conosco o que o Senhor quiser falar conosco, Senhor, e que nós possamos sair daqui edificados pela Sua presença. A nossa oração, meu Deus, no nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro do Dr. Lucas, capítulo 19. Dr. Lucas, capítulo 19. Dr. Lucas, capítulo 19. Talvez você não saiba, Lucas não foi um discípulo de Jesus. Lucas era um médico que andou com Paulo, e tudo que está escrito nesse evangelho, tudo está escrito nesse livro, Lucas foi um pesquisador. Por exemplo, as histórias que ele ouviu de João Marcos, as histórias que ele ouviu de Mateus, as histórias que ele ouviu de João, as que ele escreveu nesse livro não foram histórias que ele viu. Lucas não viu essas histórias. Ele foi um investigador. Então todas as vezes que você for ler o Evangelho de Jesus Cristo que Lucas escreveu, você vai ver uma pesquisa. Logo no início do livro dele ele diz exatamente isso, que ele pesquisou assintosamente e cuidadosamente cada detalhe que foi escrito aqui. Então isso que você está lendo, que a gente vai ler aqui agora, essa história que a gente vai ler aqui agora, o Lucas pesquisou as pessoas que viram isso acontecer. Lucas era um historiador fantástico, e a ideia dele era trazer veracidade às histórias bíblicas, tá bom? Vamos lá então. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado, o meu lado direito está aqui ainda, chamado? Isso. E era um chefe dos publicanos, e era o que? Era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse a frase tão famosa, diga, 1, 2, 3 e... Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também esse é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa história, irmãos, ela ficou muito conhecida com a música do Regis Danese. No Brasil, então, entra na minha casa. Essa música todo mundo cantava, e aí foi para o meio secular também. E a história do Zaqueu ficou muito, muito, muito conhecida no meio não evangélico, não cristão, por causa dessa música. Aquele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram pessoas que cobravam impostos dos seus manos, dos seus irmãos, dos seus hermanos, e eles eram simplesmente muito, muito, muito odiados, porque eles tinham tendência a extorquir todo o comércio, todas as pessoas, todos os seus irmãos. Para vocês terem ideia, tendo um panorama disso aqui, o imposto ele não era cobrado como nos dias de hoje. Hoje também há uma extorsão muitas vezes no comércio, ou talvez você que é um empreendedor, mas o imposto era tipo, alguém chegava na sua loja e olhava para a sua loja e dizia: você vai me pagar R$1.000 de imposto. Aí você dizia assim: ué, mas eu vendi somente R$1.000, não tem como eu pagar R$1.000 de imposto. Era o que esses publicanos, esses cobradores de impostos queriam cobrar, e eles chegavam na loja, chegavam no comércio e cobravam o que eles quisessem. E por que eles eram tão odiados? Por quê? Porque eles eram judeus, eles eram irmãos e cobravam dos seus próprios irmãos. Depois que eles extorquiam seus irmãos, e depois que ele não enviava completamente esse dinheiro para Roma.
Ele pegava uma parte do dinheiro, mandava para Roma, e essa parte que ele mandava para Roma, ele tinha os seus benefícios, ele tinha a sua comissão. Então esses cobradores de impostos, os publicanos, eram odiados. E como sempre nós não gostamos de algo imposto a nós, aqueles publicanos, eles eram odiados, primeiro para levar o dinheiro para o rei, e depois porque eles extorquiam todos os seus irmãos. Só que no caso de Zaqueu, irmãos, tinha um agravante muito maior. Qual era o agravante? Zaqueu não era simplesmente um cobrador de impostos, que já era uma coisa para ser odiada. Zaqueu era o chefe dos cobradores dos impostos. Então ele mandava na turma. Ele mandava naquela. E então, se eles odiavam os cobradores de impostos, no caso de Zaqueu, ele tinha ódio em dobro. Zaqueu era considerado pelos seus irmãos como o chefe dos ladrões, a raça de ladrão que só tem isso aqui. E eu imagino Zaqueu, minha cabeça, irmãos, ela é grande, e ela pensa, eu fico imaginando assim, como é que era o temperamento de Zaqueu? Sabe por quê, irmãos? Porque Zaqueu era pequeno, era baixo. Toda pessoa baixinha é brava. É ou não é? Todo baixinho é bravo. Você conhece algum baixinho calmo assim? Só o Abraão ali, o primo do pastor. Porque o resto dos baixinhos é tudo bravo. Você quer ver baixinha? Mulher baixinha é brava, irmão. Se a sua esposa é maiorzinha um pouco, a gente está falando isso hoje. Se a sua esposa é maiorzinha um pouco, dá graças a Deus, tá? Porque se ela fosse pequenininha, você está enrolado. Todo baixinho é invocado, toda baixinha é invocada. E algo me chamou a atenção nesse Zaqueu. O nome Zaqueu. Zaqueu era considerado ladrão, o chefe dos ladrões. Mas o nome dele me chamou a atenção porque o significado do nome de Zaqueu me assustou. Bom, ele era conhecido como ladrão, e o seu significado significa puro ou pureza. Só que, irmãos, puro ou pureza não bate com ladrão. Como é que um ladrão tem um nome de puro? Zaqueu significa puro. Então as pessoas olhavam para o ladrão e falavam assim: ô puro, chega aí, puro, ladrão desgraçado. Ô puro, vem cá, significava isso. E aqui fica um detalhe muito importante. Independente, irmãos, do que as pessoas sejam, você tem sempre que proferir uma palavra de bênção sobre ele e sobre ela. Eu tenho visto pais e mães amaldiçoarem os seus filhos. Eu tenho visto maridos e esposas amaldiçoarem os seus cônjuges. Eu tenho visto vizinhos amaldiçoarem os seus vizinhos. Ele é atribulado mesmo, mas há sempre uma palavra de bênção que tem que sair da sua boca para a vida daquele outro. O que eu tenho visto é que a raiva sai da nossa boca, o ódio sai da nossa boca. Mas pastor, você não sabe como é que é o meu marido. Aquilo fez parte com capeta. Aquilo parece que é filho do cão. Chame-o de anjo, ô meu anjo. Aí você fala baixinho assim, ó, caído. Ô meu anjo, meu filho, você não tem ideia como é que é meu filho. Você não sabe o que eu penso sobre o meu filho. E a tendência nossa a amaldiçoarmos os nossos filhos. E Zaqueu nos já dá essa ideia de que ele era uma coisa, só que o seu nome já profetizava bênção sobre a vida dele. E deixa eu já deixar uma coisa clara para você aqui. Independente do que disseram para você e das maldições que foram lançadas sobre a sua vida desde a infância, saiba que a última palavra vem do Senhor, e o seu futuro é um futuro de vitória. Zaqueu significa puro. Então seus filhos são bênçãos. A sua sogra é bênção. Sua sogra é bênção. Irmão, eu falei que a sua sogra é bênção. A fé é pouca nessa hora, né, irmão? Havia ali nessa cidade um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. A Bíblia tem essa questão linda e maravilhosa. Olha para cá. Essa história de Zaqueu é a minha história e é a sua história. Todas as vezes que a Bíblia fala de um personagem, todas as vezes que a Bíblia fala de um alguém, a Bíblia é um livro de arquétipos. Então quando ela fala de Adão, quando ela fala de Eva,
Está querendo dizer que você tem um Adão, você em um dado momento é um Adão, você é uma Eva. A Bíblia é esse livro de arquétipos. Cada personagem da Bíblia sagrada em um momento da sua vida é você. Cada personagem da Bíblia sagrada é como eu, é como você. Significa que há um Adão dentro de você, que é uma Eva em você. Significa que é um José do Egito em você. Significa que é um Abraão em você. Significa que em um dado momento você será um Davi. Significa que em um dado momento você será um Josué. Os personagens da Bíblia sagradas, eles apontam um caminho que geralmente em um dado momento da nossa vida nós vamos trilhar. Os personagens bíblicos, eles mostram que em um dado momento nós trilharemos por aquele caminho. Então todas as vezes que você lê a Bíblia, não leia para o outro, leia para você. E fala assim, em que eu me encaixo nessa história? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse personagem? Qual o caminho que Zaqueu percorre? Isso me encanta. Quais foram os estágios que Zaqueu faz? Quais eram os estágios? Qual foi a graduação do Zaqueu? E a primeira coisa que eu fico pensando sobre a história de Zaqueu, que é a nossa história, a primeira fase de Zaqueu, ela se chama a fase da alienação. O que é isso, pastor Wellington? Há um dado momento na vida de todo ser humano que ele acha que não precisa de Deus para nada. Todos os seres humanos, em um dado momento da sua vida, ele acha que não depende de Deus para nada. Ele acha que não depende do espiritual para nada. Todos em um dado momento da sua vida tem essa fase de satisfação, onde percebe que não precisa de Deus, e principalmente quando está com muito dinheiro. Há pessoas com muito dinheiro que percebem que não precisam de Deus. Você com muito dinheiro é tendencioso a se sentir um próprio Deus. É tendencioso a achar que é o próprio Deus. Estou feliz, eu estou alegre quando eu estou no sucesso. Mesmo quando não estou com dinheiro, eu estou tão bem comigo que Deus não precisa. É a fase da alienação. Zaqueu provavelmente vivia dessa fase da alienação. E aí quando você passa dessa fase de felicidade, você entra na fase do prazer. Então você quer experimentar tudo que te dá prazer. Você vai experimentando uma coisa, você vai experimentando outra coisa. A fase na vida é boa demais. E se ela não estiver boa, você tem a perspectiva de que ela vai ficar boa a qualquer momento. A qualquer momento essa vida vai ficar boa. É a fase de Zaqueu, é a fase do ladrão. É a fase onde ele rouba. Ele se sente tão bem com aquilo que ele está dizendo, olha, não preciso de mais nada. Não preciso de mais ninguém. Israel era uma espécie de colônia romana. Então Roma, ela ficava se enriquecia conforme as suas colônias. Israel era essa colônia. Olhem para cá. E Roma escolhia um dos judeus para colher esses impostos das suas colônias. Zaqueu era o chefe desses judeus que cobravam impostos dessas colônias. E Roma se enriquecia através desses homens. Então o que é que Roma fazia? Roma comprava alguém. Zaqueu era esse vendido a Roma. E a Bíblia diz isso. Roma compra Zaqueu para fazer esse trabalho sujo. Esse trabalho de cobrar, de extorquir impostos dos seus irmãos. E era um trabalho muito bem recompensado. Ganhava-se muito dinheiro. Para se fazer trabalho sujo dentro da sua família, dentro dos seus irmãos, Roma pagava muito bem. E Zaqueu ficou muito rico com esse dinheiro. Era a fase da alienação. Era a fase onde eu não preciso de Deus, onde Roma me compra e isso é bom. É nessa fase de vender a alma para Roma que Zaqueu fica rico. Ele tinha prazer, muito prazer. Mas tem um detalhe, irmãos, crucial no prazer. Eu gosto muito de pudim. Mas aí você come um pedaço de pudim bom, 2, 3, no 4, irmão, no 5.
Aí você já... Assim é a vida de um alienado. Ele entra no prazer e ele vai vivendo daquele prazer, vai vivendo daquele prazer, até que chega um momento que ele precisa de um novo prazer. E ele parte para um novo prazer. E ele vai vivendo aquele novo prazer. E vai vivendo. E é comum todas as pessoas que entram nessa fase da alienação, todos os seres humanos vivem isso. Ou os seres humanos, eles são frustrados, ou eles são tediados. Os frustrados são aqueles que não conseguem galgar ou alcançar o objeto do seu prazer. Aqueles que conseguem alcançar o seu prazer, eles sofrem de tédio, porque o prazer não te satisfaz. Isso conduz ao tédio. E agora você tem um desejo, alcançou aquele desejo. Lembra daquele carro que você comprou? Você ficou feliz pra caramba? Aquela casa própria. Você ficou muito feliz. Mas daqui a pouco você... Aí você tem que partir para um outro prazer. Você tem um prazer retido, mas ele não te satisfaz mais. Essa foi a primeira fase de Zaqueu. Você possui, e aquilo que você possui não te satisfaz mais. E Zaqueu possuía muito dinheiro. O problema é que o dinheiro não satisfazia mais, a sua riqueza não satisfazia mais. Um prazer repetido deixa de ser prazer, e aí você deseja tudo em grandes proporções. E geralmente pessoas alienadas, elas partem para, se elas gostam de andar de carro em alta velocidade, elas fazem loucuras nesse momento. Se elas experimentam uma droga, elas têm overdoses grandes, porque elas buscam algo muito além. Mas aí você vê que também não resolve. E muitos que quando entram nessa fase do exagero, da alienação, da busca incessante pelo prazer, muitos deles não voltam mais. Muitos deles morrem lá. É só nós olharmos para os nossos grandes artistas. Morrem de overdose, morrem de AIDS, caem na droga, na morte, no sofrimento profundo, e muitos de lá não saem mais. Zaqueu rico, eu faço o que eu quero, eu compro o que eu quero, mas ainda não é o suficiente. Quando qualquer ser humano passa pela fase dessa busca por prazer, e aquilo não satisfaz, ele entra na fase de buscar algo que satisfaça no seu espiritual. E é nessa hora que muitos seres humanos procuram a macumba, procuram o centro espírita, procuram a igreja, procuram o candomblé, procuram o Seixonoye, procuram qualquer coisa para alcançar o seu espírito. Procura pela água benta, pela água santa, pela campanha, porque nenhum prazer te satisfaz mais. O dinheiro não consegue comprar ou preencher o meu espiritual, e o prazer não consegue fazer mais isso. Então eu vou fazer uma coisa louca, vou me envolver com espíritos, eu vou atrás porque eu estou querendo alguma coisa que traga sentido na minha vida, e eu então vou entrar no meio dessa multidão. Zaqueu estava no meio de uma multidão. Isso aqui é encantador, irmãos. Olhe bem para cá. Zaqueu estava no meio dessa multidão. Atenção aqui, atenção aqui. Há uma multidão que segue a Cristo, e há uma multidão que está seguindo a multidão que segue a Cristo. Há pessoas aqui dentro, vocês que estão me olhando nessa hora, que seguem a Cristo. E há muitos de vocês aqui dentro que estão seguindo as pessoas que seguem a Cristo. Zaqueu estava acompanhando a multidão que seguia a Cristo. E eu te faço essa pergunta: quem é você? Essa pessoa que segue a Cristo, ou essa pessoa que segue a multidão que segue a Cristo? Zaqueu seguia a multidão. É Zaqueu, ele no meio da multidão. Quem é você? Por que você veio aqui hoje? O que você está fazendo aqui? Por que você está sentado nessas cadeiras? Quem é você? Há um monte de gente que não vê o Jesus ainda, mas quer ver. Há muitos que não conheceram Jesus ainda, mas quer conhecer, como Zaqueu. Há muitos aqui que sabem que Jesus está passando por aqui, que Jesus está passando no meio das pessoas,
E ele está procurando uma árvore para ver esse Jesus que todo mundo viu e ele não viu ainda. Quem é você? Alguém que segue a Jesus ou que segue a multidão que segue Jesus? Quem é você no meio da multidão? Zaqueu, como era pequeno, ele sobe em uma árvore. E aí entram num outro estágio, o estágio da observação, Raí. Zaqueu agora observa, ele sai do meio da multidão, procura uma árvore para observar. E aqui também há pessoas assim, observando esse Jesus, observando esse irmão. Há pessoas que saíram, deixaram de seguir a multidão que segue a Jesus, que estão fora da multidão, mas que estão observando esse Jesus. Observando esse Jesus. Uns nem sabem por que estão aqui. Outros estão aqui porque estão seguindo a multidão. E outros estão aqui porque estão observando a Jesus. Há pessoas que observam a Jesus, que olha para alguém levantando a mão na hora da canção, que olha para alguém pegando o seu dinheiro, colocando no envelope e entregando um gasofilácio, que observa que uma senhora começa a chorar porque ela foi tocada por alguma coisa, e esse observador não sabe o que é isso, mas está do lado dessa pessoa dizendo: queria sentir esse negócio, eu queria sentir essa alegria. Por que esse moço canta com tanta força assim? O que ele sente aí dentro? Eu queria sentir também. É a fase da observação, é a fase do Zaqueu em cima de uma árvore olhando. E lá vem Jesus. E Jesus conversa com a criança, e Zaqueu olhando. E Jesus cochicha com o seu discípulo, e Zaqueu tentando ouvir. E Jesus cura um enfermo, e Zaqueu observando. O que Jesus conversa? O que essa pessoa sente? Zaqueu está vendo Jesus passando, Zaqueu olhando, observando. E Jesus conversa com a mulher, e Zaqueu, o que ele falou para aquela mulher? O que é isso? E agora Zaqueu se percebe fascinado por Jesus. Zaqueu se percebe, ele presta atenção em Jesus. Gravem isso, olhem para cá, gravem isso nas tábuas dos vossos corações. Se você está prestando atenção em Jesus, saiba que Ele está prestando atenção em você. Segura na mão do seu irmãozinho, assim, segura na mão dele, fala assim, ó, você está observando Jesus? Fala assim, você está observando Jesus? Fala assim, Ele está te observando. Se você está prestando atenção em Jesus, Jesus está prestando atenção em você. Na verdade, você só está prestando atenção em Jesus porque Jesus antes já havia prestado atenção em você. Você só está olhando para Jesus porque Jesus antes já estava observando a sua alma. Eu imagino Jesus passando, digamos que Zaqueu estava aqui, e Zaqueu pendurado naquele projetor ali, mais alto um pouquinho. Imagino Jesus vindo, a multidão apertando a Jesus. E aí Jesus dá uma olhada para cima, penetra dentro da alma de Zaqueu e comunica com Zaqueu: ô moço, eu vi a sua alma. Antes de você me observar lá, quando eu tocava na criança, quando eu tocava na mulher, quando eu cochichava com os meus discípulos, eu já tinha te visto aí em cima. E como é que você sabe que eu estava aqui em cima? Porque acima de você, o meu pai havia me contado. Você estava pensando que estava acima de mim, Zaqueu? Acima de você eu estava, papai contou tudo a sua vida para mim. Zaqueu não conseguia ver Jesus porque ele era pequeno, estava distante e as pessoas o impediam de ver, mas ele decidiu em seu coração: eu preciso ver Jesus, eu preciso ver esse homem. Então ele resolve subir nessa figueira. À espera que Jesus passasse por ali, ele só queria ver Jesus, ele só queria observar Jesus. E eu imagino aquela dificuldade que aquele homem teve para subir naquela figueira, um baixinho, rico, tentando subir numa figueira brava. Talvez não tivesse tanta habilidade para subir numa árvore. Porém, nada disso atrapalhou Zaqueu de subir naquela árvore.
pois ele queria ver Jesus. Então a multidão acompanhava Jesus, e Zaqueu então na perspectiva, meu Deus, será que ele é agora? Será que é agora? Será que é Jesus agora? Será que é Jesus? Eu imagino ele vendo os pés de Jesus chegando, e o coração dele dispara, é ele agora, meu Deus do céu, é ele, é ele. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Jesus agora está embaixo de uma árvore, olhando para cima. E aquele talvez fosse o momento mais importante da vida de Zaqueu. Quando Jesus olha para cima, acontece algo maravilhoso. Jesus imediatamente embaixo daquela árvore olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Eu imagino Zaqueu olhando para Jesus, imaginando, não, ele não vai falar nada não, mas eu quero observar mais Jesus. Ele está olhando para mim, ele está olhando para mim. Mais um minuto só, Jesus, mais um minuto. Não vai ser um minuto não, Zaqueu. Eu vou dormir na sua casa hoje. Eu vou dormir na sua casa. Jesus para, olha para cima, olha nos olhos dele. Você está me observando, Zaqueu, mas eu te vi antes. Eu te vi muito antes. Vi as perguntas da sua alma. Havia ali centenas de homens e de mulheres, e eu imagino que começou a murmuração, começou a reclamação. Como é que Jesus, o santo, vai dormir na casa de um vagabundo desse, de um ladrão como esse? Jesus poderia ir para o lugar de uma mulher piedosa, de um senhor piedoso, mas vai dormir na casa de um cobrador de impostos. Cada um se sentindo com mais direito do que aquele ladrão, do que com aquele Zaqueu. De repente, olha para quem não esperava nada. De repente, Jesus olha para o Zaqueu e diz: desce depressa. Para quem se sentia indigno, para quem se sentia insignificante. Por quê? Porque todo prazer não me preencheu. Agora eu observo a Jesus, só que agora é Jesus que me observa. É Jesus que me observa. E ele o chama pelo nome. Zaqueu, como é que ele sabe meu nome? Assim são as coisas para Jesus. Para ele não existem multidões. Existem pessoas, independente de cor, de peso, de classe social ou de tamanho. Para Jesus existe você. Para Jesus existe você. Aqui estão as das maiores verdades sobre Jesus. Jesus se importa com as pessoas. Jesus se importa com as pessoas. Jesus se importa com a sua dor, com você. Jesus se importa com o seu sacrifício. E Ele sabe cada detalhe da sua vida, inclusive quantas lágrimas você derramou até hoje. Ele sabe quantos fios de cabelo há em sua cabeça, de como o travesseiro talvez tenha sido encharcado pela dor ou pelo desespero. E Ele sabe de cada uma das suas lágrimas, das suas dificuldades, das suas inclinações para o pecado, das suas perguntas, dos seus questionamentos. Ele sabe coisas que você nem imagina que você saiba. Jesus sabe da sua dor. Ele sabe quantas vezes você disse: até quando, Senhor? Até que dia? Até que dia? Até quando eu vou perecer? E talvez você esteja como Zaqueu. Não espera que Jesus faça nada pela sua causa, que talvez Ele seja indiferente com a sua dor, mas hoje Ele para te atender. Sabe por quê? Porque Deus te ama. E o mais interessante disso tudo é que Jesus olha para cima e diz seu nome: Zaqueu. Eu imagino Zaqueu em cima de uma árvore, as pernas começando a bater uma na outra. Como é que esse homem sabe meu nome? Quem contou meu nome para esse homem? Enquanto você me observava, Zaqueu, eu te observava muito antes. E Jesus olha para cima, e o Zaqueu não sabia que o mesmo Deus que estava embaixo era o mesmo Deus que estava acima dele. E Jesus: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou à sua casa. Desce. Mas ele simplesmente não disse desce, ele disse: desce depressa, homem. Vem cá junto comigo. A última casa que Jesus deveria entrar era a casa de Zaqueu, mas para Jesus aquilo pouco importa. Zaqueu era o improvável, assim como você.
assim como você. Provavelmente você já olhou para muitos ícones, para muitas personagens, para muitas pessoas mais poderosas que você acha que é de você, e costuma dizer bem assim: não, o Senhor me usar, o Senhor fazer isso comigo, eu sou improvável. Era improvável que Jesus fosse dormir na casa de Zaqueu. Jesus ama improváveis, igual a você, igual a você, igual a você, a você e a você. Você é um improvável? Provavelmente você é um dos primeiros da fila que Jesus quer encontrar e morar e fazer morada na sua casa e transformar e fazer dele boca dele nessa terra, pelo simples fato que você é um improvável. Não tenho capacidade nenhuma, pastor, mas eu te capacito. Zaqueu está ali agora com Jesus. É você mesmo, desce depressa. E aí Zaqueu entra no próximo estágio, o estágio do encontro, irmãos. Jesus à mesa com Zaqueu. Zaqueu tinha muito dinheiro. Imagine o barulho que dava aquela casa. Zaqueu dando ordem aos seus servos. É que não foi só Jesus, foi Jesus e mais 12 homens. Zaqueu dando ordens para fazer a comida, para fazer a bebida, e panela batendo, e todo mundo correndo um atrás do outro, que não estava esperando que ia ter tanta gente nessa casa, e corre aqui, corre do outro lado. E eu imagino Zaqueu e Jesus diante de uma mesa, porque Jesus é o Jesus que ama mesas. Jesus é o Jesus que gosta de sentar à mesa e conversar com alguém. Jesus ia morrer no dia seguinte, ele reúne os seus discípulos numa mesa para dizer: ó Senhor, amanhã eu estou indo embora, hein? Não foi um cultaço de despedida, nem uma cruzada evangelística. Ele chama os seus 12 e janta com os seus 12. E agora está Jesus ali sentado, trocando olhares com Zaqueu. Esse é o próximo estágio, o estágio do encontro. Zaqueu na mesa com Jesus. E aqui eu sou remetido a Apocalipse 3:10, onde diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Há aqui muitos que saíram da fase da alienação, saíram da fase da observação, estão exatamente agora trocando afetos com Jesus, na fase do encontro com Jesus, trocando olhares com Jesus, experimentando a Jesus, vivendo a Jesus. Pessoas que Jesus já chamou pelo nome, pessoas que já abriram suas casas para Jesus, já são íntimas de Jesus, já ouvem a voz de Jesus, foram tocadas pelo amor de Jesus, desfrutam de a proximidade de Jesus. Eu sei quem é Jesus, e Jesus sabe quem sou eu. Ele sabe o meu nome e eu sei o nome dele. Eu saí da fase da alienação, saí da fase da observação, e agora eu estou trocando olhares com Jesus. Eu estou trocando sentimentos com Jesus. Imagine agora o Zaqueu ladrão, que de repente buscava, e agora era observado, agora está na mesa com Jesus. E aí você diz: pronto, pastor, acabou. Quando a pessoa encontra com Jesus, é o último estágio da vida dela na terra. Ceia com Jesus, e Jesus ceia com Zaqueu. E não acaba aí, tem mais um estágio, tem mais um degrau. A mesa enquanto Zaqueu ouve Jesus. E eu imagino Jesus num silêncio absoluto, ouvindo aquele barulho todo, e entrando dentro do olho de Zaqueu, entrando dentro da alma de Zaqueu, entrando dentro do seu íntimo, entrando lá dentro. E todas as vezes que Jesus olhava para Zaqueu, eu imagino Zaqueu sendo transformado, e todo o muro ia quebrando, ia rompendo, ia ruindo. Jesus com os seus 12, e aí Jesus começa a acessar Zaqueu, e começa a ver os seus pecados, as suas angústias, os seus traumas, e o Zaqueu se constrangendo, e o Zaqueu se envergonhando, e o Zaqueu se humilhando, até que o momento da ceia, Zaqueu explode. Num ato de entrega e consagração, ele diz: chega, Jesus, vou dar tudo o que tenho aos pobres, ou melhor, vou dar metade do que eu tenho aos pobres, porque a outra metade eu vou pagar quem eu roubei.
Eu encontrei o verdadeiro prazer e o dinheiro não me significa mais nada. Darei metade da minha riqueza aos pobres e a outra metade eu entrego, eu pago aqueles a quem eu defraudei. Mas Jesus, se o Senhor puder, se eu podia entrar num quarto comigo aqui. Que quarto, Zaqueu? Um quarto que só eu sei que tem dentro de mim. Eu não preciso de um outro Deus, eu te entrego, Jesus. Jesus, tem como você me acompanhar num particular? Tem um quarto na minha casa onde você precisa entrar. É um quarto onde eu sou de fato eu. É um quarto onde eu guardo as minhas tranqueiras, os meus ídolos, onde eu guardo os meus demônios, Jesus. É o quarto onde eu guardo toda a minha sujeira. É onde os meus demônios me aprisionam, Jesus. Vem cá, Jesus. Tem como você vir comigo nesse quarto? Entra na minha casa. E principalmente naquele quarto que ninguém sabe que eu tenho. Que somente o Senhor sabe que eu tenho. O Senhor podia entrar comigo e fazer aquela limpeza. Aquele quarto que a minha mãe nem imagina. Aquele quarto que o meu marido nem imagina. Aquele quarto que o meu filho nem imagina. Aquele quarto que ninguém sabe que eu tenho. Eu preciso te levar lá naquele quarto de dependência que eu tenho de outros deuses, Jesus. Entra comigo nessa casa. Entra comigo nesse quarto. E parece que eu ouço os anjos gritarem do céu exatamente nesse momento. Hoje veio salvação a essa casa. Se coloquem em pé, meus queridos, se coloquem em pé. Quem leva Jesus para o quarto, onde somente você sabe que existe, quando Jesus acessa quartos e lugares secretos dentro de você, que somente você sabe que existe, você deixa de ser bicho. Você deixa de ser bicho e se torna humano de verdade. Como assim, pastor? Quando eu tiro os meus olhos de Jesus, quando Jesus entra no meu quarto e eu exponho todas as minhas debilidades e fraquezas e pecados naquele quarto, e Ele limpa, eu volto a ser gente. Porque quando Jesus sai da minha frente, eu começo a olhar o outro. Quando Jesus desaparece da minha frente, eu começo a ver os pobres. Quando Jesus desaparece, não é porque Ele desapareceu da minha frente, é porque Ele agora habita em mim. E agora o meu olhar é o olhar para o outro. Agora o meu olhar é o olhar para quem sofre, para quem necessita de um apoio, é para o pobre. E é por isso que Zaqueu disse: olha, Jesus, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, e a outra metade eu vou pagar quem eu roubei. Quando você encontra Jesus e Jesus acessa áreas na sua vida, o primeiro impacto que você tem é exatamente esse. Ele percebe que a única maneira de servir a Jesus é servindo a um outro. A única maneira de servir a Jesus é servindo ao próximo. A única maneira de prestar adoração a Jesus é servindo a necessitados. É deixando de viver para mim, para viver para o outro. É nessa hora que Jesus desaparece na nossa frente e vem viver na gente. E é aqui que quando Ele vem viver na gente, que Ele pronuncia: hoje veio salvação a essa casa. E eu te pergunto, você que me ouve essa noite, em qual fase você está? Na fase da alienação, onde você não precisa de Deus para nada porque você se satisfaz? Na fase de acompanhar uma multidão que acompanha Jesus ou que acompanha uma religião? Na fase da observação, que você começa a observar o outro para ver o que Jesus está fazendo dentro dele? Na fase do encontro, onde você troca ideias com Jesus, onde você troca sentimentos com Jesus, onde Jesus te dá carinho bastante? Ou na fase onde você abriu aquele quarto onde ninguém sabe que você tem e que Jesus já entrou dentro dele? Qual fase que você está? Você pensou que você ia sair daqui assim? Você pensou que sua mãe ia te salvar?
seu pai ia te salvar, que a sua família ia te salvar. Eu estou perguntando para você que me escuta essa noite, qual fase que você está? Qual estágio que você está? Eu estou falando com você, não estou falando com a sua mãe, com seu pai, ou com sua esposa, ou com seu marido. Estou perguntando para você, qual estágio que você está? Você pode estar muito além do estágio do encontro com Jesus, hoje ainda. Você pode estar no estágio onde você abre o seu coração para Ele e fala assim: ó Jesus, eu não queria abrir mão disso aqui não, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Curve as vossas cabeças, todos vocês, que eu quero orar por você. Pai, eu oro por sua igreja nessa hora, Senhor. Eu oro por todos essa multidão que está aqui à minha frente. Talvez muitos alienados entraram aqui porque foram convidados por alguém. Talvez muitos vieram aqui porque acompanham a multidão que acompanha Jesus. Talvez muitos estão aqui porque ficam curiosos o que esse homem, o que essa mulher sente, que ele fica chorando quando canta uma canção. Talvez essa pessoa está sendo aquela improvável, Senhor, que o Senhor chamou para descer e que teve um encontro real com o Senhor, Pai. Talvez ela está trocando sentimentos com o Senhor, Jesus. Talvez essa pessoa, meu Pai, já passou dessa fase do encontro. E talvez ela esteja querendo abrir o quarto dela, mas ela tem grande dificuldade para tirar essa pedra e o Senhor entrar. Mas o Senhor é um Deus irresistível. E nós seguimos e acreditamos nessa palavra onde diz que o Senhor bate na porta do nosso coração. Se nós abrirmos o nosso coração, o Senhor entrará e ceará conosco, e nós cearemos com o Senhor. Mas dentro desse coração, Senhor, há cavidades, há portões e quartinhos e baús que ninguém sabe o que tem ali. E nós nessa hora queremos abrir esses baús para o Senhor. Não se sinta constrangido, porque a casa às vezes é suja e fedendo pra caramba. Mas é que talvez a gente não consiga limpar mais essa casa e esse quartinho. Ele já tomou conta de nós, já virou os nossos deuses, Pai. Entra aí, Senhor. Entra nessa casa. Entra nessa vida, meu Deus. Eu oro no nome de Jesus. Mantenha as vossas cabeças abaixadas, com os olhos fechados. Eu gostaria de saber se há alguém essa noite que gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus. A igreja estará orando por você. Se há alguém que gostaria de reconciliar com o Senhor Jesus essa noite, de entregar sua vida ao Senhor Jesus essa noite, você pode levantar uma das suas mãos que nós estaremos orando por você. Há alguém aqui essa noite que gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus? Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Você pode cantar isso? Entra na minha casa, me ensina a ter santidade. Faz um milagre. Tomara que essa palavra, essas frases e essas perguntas que eu vos fiz essa noite vos perturbe a semana inteira. Em qual fase você está? Em qual estágio você está? Tomara que te perturbe a semana inteira, que você não tenha paz. Que o Espírito Santo te perturbe e te incomode, ao passo que você não resista à voz dele e abra os quartos do seu coração e diz: chega, entra. E você não vai precisar fazer força, não. O fruto do Espírito gerará através dele. E você será uma pessoa diferente na sua família, quando o Senhor entrar no seu coração. E você será uma pessoa diferente para os seus filhos. E você será uma pessoa diferente para a sua esposa. E você será uma pessoa completamente diferente, porque o Espírito Santo, porque Jesus acessou o seu coração e a sua alma. E tomara que você seja perturbado pelo Espírito Santo essa semana.
largo tudo para te seguir. Tomara que essa semana o Senhor te visite e que olhe dentro dos seus olhos e diga bem assim: vem cá, eu vou dormir com você hoje. E você vai ter experiências como você nunca teve na sua vida inteira. Porque as experiências que você viveu até hoje foram experiências de pessoas que te contaram. Mas eu hoje vou na sua casa. Eu hoje, essa semana ainda, viverei experiências com você como você nunca viveu na sua vida inteira. Talvez você está buscando coisa das minhas mãos, bênçãos das minhas mãos. Isso é fichinha perto do que eu vou fazer na sua vida nessa semana. Tomara que a sua semana seja assim, tão perturbadora, que o Senhor bagunce a sua semana, para que a sua vida seja perfeita em santidade ao Senhor. Você terá uma semana maravilhosa. Qual estágio da vida você está? Qual estágio da caminhada você está com Jesus? Qual é o seu estágio? Eu não estou falando para a pessoa do seu lado, eu estou falando para você. Não estou falando para sua esposa, eu estou falando para você. Em qual estágio você está com Jesus? Estenda as vossas mãos. Oxalá que Deus vos abençoe, que alargue as vossas fronteiras, que a mão do Senhor esteja sobre vós e vos livre do mal, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e guarde o seu coração em Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, no nome de Jesus. Amém, amém. Dá aquele abraço no seu irmão aí, que você tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.